Olá a todos, pessoal. Hoje eu vim falar aqui sobre Código de Hammurabi e a Torá, certo? O Código de Hammurabi, pessoal, é um código de um rei da Suméria, certo? Só que mais especificamente, hoje eu vim falar aqui sobre as diferenças da Torá para o Código de Hammurabi, certo? Algumas diferenças aqui da Torá dos Hebreus para o Código de Hammurabi, que era um rei sumério, certo? Vamos lá. Pena de morte para roubo do templo ou propriedade estatal, ou por aceitação de bens roubados. Ou seja, pena de morte para quem mexesse no templo, né, que era o templo religioso da época, que tinha muitos, quem roubasse o templo, então é propriedade do Estado, né, estatal, do reinado do rei, né, vamos dizer assim, do reinado, né, daquela sociedade, certo? Aqui na Torá, roubo punido por compensação à vítima, ou seja, se você roubasse uma arma, uma enxada, vamos dizer assim, de alguém, seria pago com a mesma enxada, vamos dizer assim, com o mesmo material do roubo, por exemplo, entendeu? Agora aqui vamos para a próxima aqui. Morte por ajudar um escravo a fugir ou abrigar um escravo foragido. Ou seja, se alguém ajudasse um escravo foragido, era morte, pena de morte. Aqui na Torá, você não é obrigado a devolver um escravo ao seu dono, se ele foge do dono dele para você. Ou seja, você não é obrigado, se você encontrar um escravo fugitivo, a entregar para o seu dono de volta, certo? Aqui outra diferença. Se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Ou seja, se algum mau construtor construir uma casa, certo? E essa casa cair sobre o filho do proprietário da casa, aquele que construiu, o filho dele será morto, pena de morte para o filho dele. Aqui a Torá, pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos, e os filhos não devem ser condenados à morte por conta dos pais. Ou seja, o erro do pai não vai atingir o seu filho, e o erro do seu filho não vai atingir seu pai. Você não vai ser condenado pelos erros do seu pai, nem seu filho vai ser condenado pelos erros do pai dele, certo? Vamos ver outro aqui. Mero exílio por incesto. Se um senhor homem de certa importância tiver relações com a filha, ele deverá abandonar a cidade. Ou seja, qualquer incesto que o homem pratica, incesto é relação entre família, pessoal, relação sexual entre família, né? Se ele comete o incesto, ele pode só abandonar a cidade e pronto, está resolvido o problema, certo? Aqui na Torá, extirpação por incesto, ou seja, eliminação, né? Ele vai ser eliminado daquela sociedade, extirpar, né? Retirar, extirpar ele da sociedade, certo? Ou seja, no caso aqui seria uma pena de morte também, né? Extirpação, acredito que era retirar de vez, né? Eliminar da sociedade. Não era aceito o incesto, certo, pessoal? A próxima aqui, distinção de classes em julgamentos.
distinção de classe em julgamento. Severas, penas para pessoas que prejudicam outras de classe superior, certo? Se você prejudicasse uma pessoa de classe superior, essas penas seriam severas. E penas médias por prejuízo a membro de classe inferior, ou seja, tinha uma diferença. Se você prejudicasse uma pessoa importante, seria uma pena mais severa, certo? Mais dura para prejudicar uma pessoa importante. E penas mais leves, né? Mais ou menos, se você prejudicasse alguém de classe inferior, certo? Aqui na Torá: não farás acepção da pessoa pobre, nem honrarás o poderoso, ou seja, não fará acepção de pessoas, tanto faz pobre como rico, a lei é a mesma. É isso aí, pessoal. De acordo aqui com a Wikipedia, né, eu mostrei algumas diferenças entre o código de Hammurabi e a Torá. Valeu, pessoal. Esse aqui é o vídeo de hoje, certo?